Paz do Senhor, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem o like de vocês, que é importante. Vocês não estão deixando o like, tem visualizações dos vídeos, mas não estão deixando o like. Compartilhe com uma pessoa querida. Vou estar deixando uma palavra para vocês, que está lá em Mateus, no capítulo 27. Lá do versículo 13 até o versículo 24, é bastante coisa. Eu vou ler rapidinho, eu já vou lendo e já vou falando algo sobre, tá? Porque senão eu vou ler tudo, aí depois eu tenho que voltar e fica acaba ficando coisas para trás. Aqui no capítulo 3, no versículo 3 fala: foi quando lhe questionou Pilatos: não ouves a acusação de todos que levantam contra ti? Aqui Pilatos estava falando para Cristo, porque as pessoas estavam acusando ele das coisas e Jesus, no capítulo 14, Jesus ele ficou em silêncio. Então o governador ele ficou impressionado fortemente. Aqui fala: Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio, e por isso ficou o governador fortemente impressionado. E aqui no 14, eu coloquei assim: como Jesus ficou quieto na acusação dele, e geralmente as pessoas usam o termo quem cala consente, mas nem sempre quem cala consente, irmãos. Nem sempre. Isso daí é balela, porque Cristo não tinha culpa de nada e Cristo silenciou, e nem por isso ele consentia o que estavam falando para ele. E no versículo 14 fala que, contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Ou seja, quem escolhia era o povo. E lá estava Barrabás e estava Cristo. E no versículo 16, detinham eles naqueles dias um criminoso conhecido de todos como Barrabás. E lá no versículo 17 está: então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhe propôs: a quem desejais que eu vos solte? A Barrabás ou a este Jesus, que é chamado de Messias? E a voz do povo nem sempre é a voz de Deus. Isso também é uma balela, porque, aqui no 18, isso porque tinham conhecido de que haviam entregado por inveja. Cristo foi entregue por inveja, não porque ele tinha culpa de alguma coisa, porque ele não tinha culpa, não teve, não tem e nunca terá culpa de nada. E aqui no 19 fala assim: e aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa, que lhe enviou a seguinte mensagem: não faças nada contra este homem inocente, pois hoje, em sonho, muitas coisas sofri por causa dele. Deus usou aquela mulher naquele momento, a esposa dele, de Pilatos, para falar que Jesus era inocente e que não era para fazer nada contra ele. Aí no 20 fala que, todavia, os chefes dos sacerdotes e os anciões influenciavam a multidões para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Cristo. E aqui no 21 diz assim: então o governador entregou à multidão o dilema: qual dos dois homens quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles: Barrabás. A multidão escolheu Barrabás. E aqui no 22 fala: Pilatos ainda questionou-lhe: se assim que farei de Jesus, que é chamado de Messias? Aí todos disseram: crucifica-o. E no 23 diz assim: outra vez, Pilatos: por quê? Que crime cometeu este homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava e, ainda furiosa, dizia: crucifica-o. E aqui no 24 fala assim: percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas, ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxessem água, lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. E tipo assim, ele disse: eu tô livre disso. Aí já é vocês, por conta de vocês mesmos, porque eu tô livre disso, eu tô fora. E aqui, Pilatos lavou as mãos, né, porque ele escutou a esposa dele. E eu vejo com tudo isso aqui, como eu disse, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E nem sempre quem cala consente.
Por isso que a nossa mente ela tem que sair desse automático, desses dialetos, dessas frases criadas não sei por quem, porque nem sempre é assim. As coisas são diferentes. Nem sempre quando a gente silencia é porque a gente está consentindo o que a outra pessoa está falando pra gente. Às vezes a gente silencia porque a gente pode estar cansado, sobrecarregado. A gente pode estar desistindo de alguma coisa. Aí a gente começa a se calar, porque a gente vê que não faz mais sentido. E sempre que houver alguma situação no trabalho de vocês, na família, entre amigos, seja lá onde for, que tiver acontecendo um motim, você não precisa estar junto. Você não precisa seguir o fluxo de só porque a maioria é isso e você vai também. E nem sempre você está pensando o que você está fazendo. Você está indo, Maria vai com as outras. Piolho, vai pela cabeça dos outros. A gente tem que ir pela nossa cabeça, a gente tem que pensar. A gente tem que usar a inteligência que Deus deu para mim e para você. Para a gente ter um discernimento, uma sabedoria sobre qual atitude, sobre qual decisão tomar. Porque nem sempre a pessoa que está sendo atingida é culpada. Nem sempre ela tem culpa. Entende? Não é porque ela está em silêncio que ela é culpada. Eu aprendi a silenciar para muitas coisas. E não é por isso que eu estou concordando ou eu estou me sentindo culpada, por isso que eu estou quieta. Não. É porque eu aprendi que às vezes o silêncio é a melhor resposta. E Cristo está mais no silêncio do que na resposta dita. Então, muitas das vezes eu prefiro só olhar e silenciar. E eu digo a vocês nessa tarde, digam não para o que tem que ser dito não, na hora que tem que ser dito não. Livrem-se do automático, livre-se de ser Maria vai com as outras. Não, haja por você, pense. O que você vai fazer com esse Cristo? Aqui, Pilatos mesmo disse, o que eu vou fazer com esse homem? O que você vai fazer com Cristo hoje? O que você faz com ele? Você coloca ele no bolso? Você deixa ele em segundo lugar? O que você faz com Cristo hoje? Eu deixo essa pergunta para vocês. Entendam que Cristo tem que ser em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, usem o discernimento que Cristo dá para vocês. Usem as coisas que vêm do céu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus, do Evangelho de Cristo. Entende? É isso que eu deixo para vocês. O que você vai fazer com Cristo hoje? O que você faz com Ele? Segundo plano. Bolso, coloca no bolso. Deixa ele de lado. Para viver o seu querer, o seu achismo. Reflitam. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do céu. É de lá que vem o seu dinheiro, é de lá que vem a sua saúde, é de lá que vem tudo para você. Até essa roupa que você está vestindo hoje. E é de lá que tudo vai vir, até o fim dos seus dias. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.